Ora, já estamos aqui. Vou aqui colocar como investir em tempos de turbulência. Olá a todos, bem-vindos. Estou aqui a colocar, fixar comentário. Já está fixado. Bem-vindos a todos. O som está bom, está tudo bem com vocês? Como é que foi a vossa semana? Por aqui a câmara um bocadinho mais direita. Bem-vindos Pedro, Sandra, Tomás, olá, boa noite. Tudo bem? A Sandra está sempre aqui presente, sempre. Não perde uma. Dar aqui uns minutinhos. Vocês estão-nos a falar de onde? Isto hoje vai ser sobre como investir em tempos de turbulência. Realmente existe muita turbulência no mundo, no mercado financeiro, na vida em geral. E acho que era um tema apropriado para trazer aqui para vocês. Falar um pouco sobre o contexto atual, o que é que se passa, o que é que eu já fiz para me preparar no passado e o que é que eu vou fazer para me preparar também no futuro. Vamos falar aqui uns minutinhos enquanto as pessoas estão a chegar. Bem-vindos, bem-vindos. Vou aqui assinar a toda a gente. Vocês falam-nos de onde? Sou da Margem Sul, da Almada, sou investidor, sou trader, investidor imobiliário, para quem não me conhece. Tenho várias facetas. A vida tem que ser levada é com alegria e o resto é conversa. Por aqui a câmera, ver se isto não cai. Da outra vez esteve quase a cair. Aqui o tripé estava meio torto. Isto realmente... Vamos dar aqui até mais ou menos às 10h05 para continuar. Isto está aqui, pôr isto tudo aqui a carregar. Eu vou dar aqui um espaço de comentário no fim da live, depois de eu fazer a minha exposição. Vou dar aqui uns minutos para quem aqui estiver fazer alguma questão sobre o tema ou sobre outro qualquer tema que possam ter alguma dúvida, e se eu souber também responder. Eu vou aqui hidratar a minha garganta. É sempre necessário, é sempre importante estarmos hidratados, que isto do calor nunca mais acaba, não é, gente? Estamos quase daqui a 2 meses e pouco estamos no Natal e ainda vejo pessoas na praia e eu ainda hoje estive na piscina. Acho que nos últimos anos não me lembro de ter estado na piscina em meados de outubro, portanto, isto realmente está tudo virado do avesso. Ok. Espero que desta vez não haja como da última vez. Na semana passada a internet foi abaixo e ficou aqui uns minutos indisponível. Mas pronto, olha, eu vou dividir aqui a live em 3 partes. Primeiro eu vou fazer um contexto atual da situação mundial e depois vou falar especificamente sobre a questão do Médio Oriente. A segunda parte eu vou falar sobre como é que eu em 2022 criei uma carteira de guerra antevendo uma invasão da Rússia, da Rússia na Ucrânia, e na terceira parte vou expor como é que nós nos podemos preparar para se este conflito no Médio Oriente ficar ainda cada vez mais grave e ficar realmente bastante violento. E vou apresentar aqui uma forma de pensar, uma estratégia para nós nos protegermos perante algo que ainda não aconteceu. E eu não quero estar aqui a criar pânico ou medo entre as pessoas, entre os investidores, mas nós temos que estar preparados quando as coisas acontecerem, porque o impossível pode tornar-se possível. E nós vimos isso no exemplo da invasão da Ucrânia, em que toda a gente dizia que era impensável, era impossível de acontecer, no entanto as coisas aconteceram. E isso acho que foi um marco importante para os investidores, para verem que às vezes nós pensamos que é impossível, não vai acontecer. O futuro ainda não aconteceu e nós temos que estar preparados para isso. E para quem não sabe, eu sou investidor de longo prazo, sou investidor de curto prazo e utilizo muito uma estratégia de curto prazo como proteção aos meus investimentos de longo prazo.
E nesta primeira parte do direto vou fazer um contexto global, como estava a dizer, e falar especificamente sobre Israel e qual é que foi para mim o principal motivo para este ataque. Na segunda parte vou falar sobre a carteira que eu tive e a terceira parte realmente apresentar uma estratégia de proteção. E olha, passando aqui os 5 minutos à portuguesa, como costuma dizer, eu vou dar aqui início. Quem está presente já está aqui há algum tempo. E eu vou começar a dizer que o contexto global é preocupante. Todas as potências hostis no mundo encontram-se no caldeirão que é o Médio Oriente. E só os Estados Unidos podem impedir uma guerra maior na região. O Hamas, como todos conhecemos, relegou a paz americana dos livros de história. E quando eu digo paz americana, é um termo académico que é muito usado pelos analistas, que corresponde. A paz americana é a atual, a anterior foi a paz britânica de século XIX e princípios do século XX, e corresponde sempre a um período histórico onde uma das potências é a que comanda os destinos do mundo, sendo os Estados Unidos a maior superpotência ou a única superpotência atualmente. É considerado que é a paz americana, é o período de paz em que de paz, isto é um termo latim, não é paz no sentido de não haver conflitos ou guerra. E neste momento o que se sente é que a ordem internacional está sobre uma pressão cada vez maior, em lugares muito distintos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que nós não tínhamos assistido a uma pressão tão grande sobre o sistema de segurança e sobre a ordem internacional. E o ataque surpresa do Hamas contra Israel é por si só trágico. O número de mortos israelitas em relação à população é várias vezes pior do que no 11 de setembro nos Estados Unidos. As coisas ainda poderão ficar piores se o Hezbollah, o representante libanês do Irão, entrar totalmente no conflito, confrontando Israel com uma luta multifrontal e globalizando o conflito. Há até analistas que consideram que, se esta guerra tiver uma escalada cada vez maior, o Israel poderá ter uma guerra com 5 frentes ativas, o que torna a situação verdadeiramente preocupante. Ora, no entanto, a guerra no Médio Oriente também faz parte de uma crise mais ampla e cada vez mais intensa na segurança internacional. A Europa vive a pior insegurança em décadas, muito graças à guerra bárbara que o presidente russo faz na Ucrânia. A ameaça de guerra também está a crescer nos Balcãs, onde movimentos de tropas sérvios forçaram recentemente a NATO a reforçar a presença das suas forças no Kosovo. Este é um tema que não é falado na imprensa portuguesa. No Cáucaso, o Azerbaijão explorou a distração russa para tomar o Nagorno-Karabakh à Arménia, o que resultou em mais de 100 mil civis em fuga para a Arménia. E nós vemos que, ao longo deste arco de instabilidade, desde a Europa Oriental até ao Sudeste Asiático, a conquista e a limpeza étnica realmente está viva e cada vez está mais intensa. Neste panorama global, o Pacífico Ocidental é a zona menos violenta, mas não é também a menos perigosa. O Estreito de Taiwan é um ponto de conflito perpétuo. A China tenta coagir Taiwan e forçar os Estados Unidos e os seus aliados regionais a prepararem-se para um conflito futuro. As tensões estão a aumentar no mar da China Meridional, à medida que, por exemplo, as Filipinas e outros países, cansados de anos de humilhações e de intimidação por parte de Pequim, estes países cada vez fazem valer os seus direitos e estão contra um expansionismo chinês que está cada vez mais crescente. Ainda na parte da Ásia, a Península Coreana, a Coreia do Norte, Pyongyang está todos os anos a melhorar constantemente os seus programas de armas nucleares e de mísseis, ao mesmo tempo que alimenta a guerra de Vladimir Putin, fornecendo munições e artilharia e entre outros recursos. E neste panorama depois temos o Médio Oriente. Há apenas algumas semanas o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos dizia que, e passo a citar, que a região está mais calma hoje do que esteve em décadas. E poucos dias depois
nós vemos este sangrento conflito que se está a desenrolar aos nossos olhos. Isto tudo no Médio Oriente. Nós vemos que o Irão continua a avançar rumo a uma capacidade nuclear como parte do seu esforço para alcançar a hegemonia no Médio Oriente. Nós vemos um vasto apoio do Irão ao Hamas e ao Hezbollah, que estão a demonstrar a sua capacidade para mergulhar a região num caos bastante intenso. E, por exemplo, um exemplo, na semana passada nós tivemos os Estados Unidos a bater a um drone turco na Síria, mostrando como que a situação também naquele país está bastante tensa. E este caso, por acaso, não foi debatido, mas nós vemos que dois países aliados da NATO, um abateu o drone do outro e realmente é uma situação tensa. E nós vemos que o Médio Oriente está a incendiar-se mais uma vez, porque este problema não é de agora, já é longo, e todas as três regiões vitais à Euroásia, à Europa, estão em convulsão política, social ou económica. E aqui, continuando num contexto global, em África, os golpes de Estado estão a ser contagiosos, como se fosse um vírus. Desde 2020 já tivemos mais de 20 golpes de Estado no continente africano. O Sudão entrou em guerra civil, a violência jihadista está a espalhar-se por todo o continente e realmente é preocupante esta ordem de segurança que tinha saído dos anos 90 está realmente a ser posta em causa. Por exemplo, na América Latina nós vemos a democracia numa erosão cada vez mais constante. Grupos criminosos que aterrorizam as populações indefesas e nós vemos os efeitos destabilizadores das alterações climáticas e dos fluxos de refugiados que estão a atingir vários países dos continentes que compõem este mundo. E é difícil realmente de encontrar uma grande região que não esteja a ser afetada pela desordem atual da ordem internacional. E que, acho eu, num meu ponto de vista, esta desordem revela 4 realidades do mundo contemporâneo. A primeira, como eu estava a referir, a paz americana, do período do pós-Guerra Fria, que literalmente acabou e durante uma geração, desde 1991, o mundo assistiu a níveis historicamente baixos de competição geopolítica, de competição ideológica, principalmente porque Washington, os Estados Unidos e os seus aliados tinham vantagens decisivas sobre o mundo. E isto está a mudar à medida que países como a Rússia, como o Japão, como a Rússia, o Irão e a China tentam fazer recuar o poder americano e criar as suas próprias esferas de influência. E o ressurgimento de grandes potências autocráticas, por sua vez, está a aumentar as pressões sobre a democracia global e eu tenho a dizer que a política mundial é geralmente um assunto feio e bastante violento. E, em segundo lugar, as ligações entre os atores revisionistas são cada vez mais fortes do que foram há umas décadas atrás. Provavelmente é errado sugerir que a Rússia, que até goza de laços decentes com Israel, teve uma participação nos acontecimentos deste fim de semana passado. É verdade, porém, que a guerra da Ucrânia promoveu parcerias de defesa cada vez mais profundas que se reforçam mutuamente entre a Rússia e os seus países aliados, como é o Irão, a Coreia do Norte e a China. E a solidariedade entre estes países amplifica as ameaças e que representam coletivamente ao mundo. Em terceiro lugar, os diferentes tipos de crise, que são geopolíticas, transnacionais, tradicionais ou não tradicionais, misturam-se cada vez mais. Nós estamos a ver uma amálgama de crises que se fundem umas nas outras, que colocam em causa realmente este poder norte-americano, esta paz americana que foi surgindo nos anos 90. E realmente nós agora vemos que os grupos terroristas continuam a ter um poder letal gigante, em parte porque atores geopolíticos como o Irão cultivam estas ferramentas de pressão sobre os seus inimigos. Por exemplo, o Irão é um inimigo declarado de Israel e fomenta, financia, apoia a todo nível estes grupos terroristas. E nós temos visto também que desde a agressão militar na Ucrânia ou a agitação interna em áreas desde a América do Sul até ao norte da África, alimentam realmente estes fluxos migratórios que agitam os países pelo mundo inteiro. E nós
podemos assistir, que é realmente a ordem internacional está em causa. Há cada vez uma maior pressão essas regiões e sobre esses países, e o que nós vamos assistindo no futuro é cada vez mais tensão entre os países. Estes episódios de atentados, de conflitos, de tensões sociais, económicas e políticas cada vez vão ser mais constantes. E por quarto, nós vimos a brutalização, o rapto e a execução de civis israelitas mostram a rapidez com que as normas morais básicas entram em colapso, quando a paz e a segurança também entram em colapso. E a paz e a segurança era um pilar fundamental da ordem global, e nós estamos a ver essa mesma ordem a ser colocada em causa. E como eu estava a dizer no início, a ordem internacional está sob uma maior pressão em lugares como nunca antes vistos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E há um trabalho, é necessário um trabalho muito intenso para evitar o colapso desta ordem multilateral, e o que nós estamos a ver realmente, isto é apenas o início do que poderá estar para vir. E voltando especificamente aqui ao conflito do Médio Oriente, o conflito israelo-árabe, é um conflito que envolve vários países, várias potências, é um conflito antigo, envolve países como o Egito, o Irão, a Síria, a Turquia, o Iraque, o Israel, o Líbano, a Rússia e os Estados Unidos, só para numerar alguns. E, a meu ver, um dos principais motivos para este ataque em solo israelita teve muito a ver com um possível acordo diplomático que iria ser assinado entre Israel e Arábia Saudita, com o patrocínio da administração Biden nos Estados Unidos. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, não gostou deste acordo patrocinado pelos americanos e decidiu, com este ataque, incendiar por completo a política norte-americana no Médio Oriente e incendiar este acordo que, aos olhos de hoje e àquilo que nós temos assistido nos últimos tempos, não tem muita forma de andar. Eu recebi, por acaso, aqui uma parte, recebi muitas mensagens de seguidores a perguntarem porque é que eu partilhava tanto notícias sobre os conflitos, notícias sobre guerras e sobre problemas, se havia aqui algum intuito de espalhar o medo, de criar o pânico. Primeiro porque eu gosto imenso de política internacional, eu sou um nerd nesse aspecto. Segundo porque considero que um investidor deve estar informado daquilo que se passa para tomar melhores decisões, e realmente também uma forma de nos prepararmos para estarmos atentos àquilo que se passa. Porque se nós vamos ver notícias daqui a 15 dias, as coisas já aconteceram. Mas aqui, recentrando aqui neste tema de Israel e da guerra que está agora em curso, porque existe mesmo uma guerra, primeiro contra o Hamas, segundo contra o Hezbollah, e estes dois grupos são amplamente apoiados, quer em material, quer em financiamento, pelo Irão. Portanto, indiretamente, Israel está em conflito com o Irão já há muito tempo. E voltando ao tema do acordo, ou do possível acordo entre o Israel e a Arábia Saudita, patrocinado pelos norte-americanos, os palestinianos não estavam muito satisfeitos com esta aproximação lenta entre os supostos protetores, até porque a Arábia Saudita nunca reconheceu Israel como uma nação e sempre ficaram oficialmente do lado dos palestinianos. Ao mesmo tempo, o príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman, que é o líder de facto da Arábia Saudita, está empenhado em reposicionar a Arábia Saudita como um player de política de poder global. E a Arábia Saudita, por acaso, é curioso que espia mais os seus inimigos, por exemplo, o Irão, do que Israel. E nós temos a ver que o MBS, que é como ele é chamado no mundo da política, que é o Mohammed bin Salman, que é o herdeiro e é o líder da Arábia Saudita, está aberto a um plano ousado pela administração Biden, e os sauditas afirmaram que uma paz com Israel era possível em trocas de seguranças militares e até de ajuda nuclear civil. E há aqui uma componente muito importante, que é, a partir do momento em que a Arábia Saudita poderia ter um programa nuclear civil de energia, de produção de energia, poderia tornar o jogo no Médio Oriente desequilibrado para o Irão. Porque neste momento o que nós vemos existe uma potência nuclear, que é Israel, que supostamente é segredo
e não se sabe que Israel tem uma bomba nuclear, mas toda a gente o sabe, e o Irão. Existem dois atores. Se nós formos acrescentar a Arábia Saudita a esse grupo restrito de países que têm tecnologia nuclear no seu país, vai desnivelar o jogo. E o Irão iria ficar certamente mais isolado no palco internacional e não podia usar o seu armamento nuclear como chantagem nos seus vizinhos e perante a ordem internacional. E, acima de tudo, este acordo iria deslocar a Arábia Saudita de um país inimigo para um país parceiro de Israel, em troca de melhoria do tratamento dos palestinianos, possivelmente na criação de um novo Estado palestino, e realmente este ataque de Israel causou um. Eu acho que não causou, eu acho que matou por completo este possível acordo, porque como é que o líder saudita poderá vender este acordo no seu país aos seus cidadãos e aos seus líderes políticos quando Israel ataca Gaza e ataca outros palestinianos? É que difícil de vender este acordo. Antes do ataque era fácil de vender. Havia uma componente económica, uma componente de segurança e uma componente de energia. Neste momento é extremamente difícil. E para além destes componentes do acordo que eu falei, os Estados Unidos tinham uma visão estratégica de empurrar a China para fora da região, construírem uma aliança duradoura na região, tentar que as coisas ficassem mais calmas, apaziguar e, acima de tudo, também manter o Irão sob controle, porque colocaria a Arábia Saudita num patamar de igual para igual com o Irão. E, simultaneamente, este acordo também poderia pôr em xeque o regime do Irão e até, de alguma forma, descongelar as relações entre os Estados Unidos e o Irão. Ora, até houve um caso que passou despercebido, mas isso teve uma importância muito grande. No mês passado de setembro, o ministro do Turismo do governo de Benjamin Netanyahu, Bibi, como ele é conhecido no palco internacional, fez uma visita histórica, a primeira visita pública à Arábia Saudita, onde participou numa conferência na capital saudita, em Riad. Este foi um pequeno passo que nós estamos realmente a verificar que existiam passos pequenos destinados a conduzir a um maior acordo, um acordo mais global, como era previsto com Washington. Ora, com estes ataques, este gesto parece pertencer a uma década. Isto foi apenas há um mês atrás, mas neste momento é impossível, a meu ver, é impossível haver qualquer acordo entre as partes, e realmente este ataque só beneficia o Hamas, o Hezbollah e o Irão. Porquê? Porque mantém permanentemente a região num conflito perpétuo. E o que os Estados Unidos queriam fazer era apaziguar a região, tornando-a mais estável, era criar alicerces para um maior crescimento económico. E nós sabemos que quando existe crescimento económico, as pessoas estão menos propensas a entrar em guerra, a entrar em conflito. Portanto, havia aqui o acordo tinha uma ampla gama de aceder e de tornar a região realmente um local de paz. Eu não digo paz no sentido de vamos nos dar todos bem, porque realmente há outros atores. Tem a Síria, tem o Iraque, tem outros países, mas era um caminho para aí. As coisas levam tempo, as coisas não são de meses ou semanas, mas realmente de anos, e este acordo poderia realmente colocar a região do Médio Oriente num novo caminho. Ora, eu acredito aqui que os Estados Unidos não têm outra escolha neste momento, senão apelar a todos os envolvidos, o Hamas naturalmente, o Bibi, como ela é conhecida, ao MBS, aos países da região, mas, entretanto, eu acredito que eles podem tentar acalmar, mas a política norte-americana para o Médio Oriente foi incendiada. Não há outra forma de o dizer que como é que Biden vai conseguir vender este pacote, esta ajuda à Arábia Saudita. É impossível. A Casa Branca já estava a lutar no Congresso com os apoios à Ucrânia. Mas os republicanos cada vez demonstram que realmente é cada vez mais difícil governar o Congresso e governar os Estados Unidos. E há aqui uma questão que às vezes me coloco, que é: se os Estados Unidos não se conseguem governar eles próprios,
como é que eles vão conseguir governar o mundo ou ajudar o mundo a alcançar um patamar diferente. É um bocado difícil e realmente o que eu vejo e o que eu tenho visto na política interna norte-americana é que, de um lado republicano, estão a atacar constantemente Joe Biden, o presidente norte-americano, perante este assunto, porque vacilou perante o Irão, não ajudou Israel como devia ter ajudado, e este ataque do Hamas a Israel não foi só um ataque físico a Israel, atacou também a política interna de Washington, porque realmente lançou rockets, lançou mísseis para uma situação que estava a tentar ser apaziguada, mas que se tornou extremamente difíceis. E realmente, estava aqui a Sandra a dizer, estou a ouvir a Carlota. E não só o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas todos os membros do Congresso, republicanos e democratas, devem compreender que o desafio da América é agora fazer com que as pessoas mais difíceis do mundo tenham alguma moderação naquilo que dizem, naquilo que fazem e naquilo que fazem, porque o instinto é de vingança, o instinto é de ataque, é de guerra, é de conflito, é de miséria, é de mortes, e nós temos que ver na administração norte-americana e na elite norte-americana tentar apaziguar as coisas para que isto não leve para outro patamar. Porque eu posso dizer que enquanto este conflito se cingir a Gaza ou ao sul do Líbano, nós estamos mais ou menos todos bem. A partir do momento em que este conflito poderá fazer entrar outros países, por exemplo, como o Irão, nós estamos noutro patamar. E realmente as coisas são aí sim, são um bocado incontroláveis. E eu acredito que é difícil, é pedir muito a Joe Biden, à administração norte-americana e até alguns seus compatriotas no Congresso, que tenha este rasgo de realmente seguir em frente e apaziguar todas as partes. E é uma irresponsabilidade partidária por parte dos republicanos que tem que realmente de acabar esta luta, porque não podem, porque nós temos visto esta semana vários líderes republicanos a dizer temos que ir para uma guerra com o Irão. Ponto final. Então, quer dizer, como é que nós temos declarações deste género e depois tentamos apaziguar as coisas? As coisas não batem certo umas com as outras e toda a elite norte-americana deve estar focada em apaziguar e não começar a tocar os tambores da guerra, porque nós precisamos da liderança norte-americana para que isto não descambe num conflito muito mais intenso. E eu penso que os Estados Unidos podem ainda liderar, devem liderar e que o devem fazer agora, porque não é daqui a 15 dias. Porque isto, ou das duas, ou nos próximos dias, próximos 1 ou 2 semanas, a situação acalma, realmente há a destruição de Gaza, que é uma miséria completa, mas não há um escalar do conflito. Mas se isto se prolongar durante 1 mês, 2, 3, realmente mais atores vão entrar no conflito, mais a situação vai piorar e nós não sabemos o futuro ainda não aconteceu, mas as coisas não tendem a melhorar quando mais países entram num conflito. E tal como agora, em 1914, eu vou dar aqui uma pequena lição de história, uma reação em cadeia, no espaço de 4 semanas, o assassinato do arquiduque dos Habsburgos à mão de um nacionalista sérvio levou um simples assassinato a uma guerra total entre as grandes potências. E nada disto deverá acontecer em 2023 e cabe aos Estados Unidos garantir que nada disto acontece em 2023 e que não seja um dos piores anos para a história da humanidade. Esta bola de complexidade geopolítica tão intrincada com a Aliança Europeia que nós vimos em 1914, porque nós vemos é que os países, os blocos, estão a formar-se alianças exatamente como estavam a formar antes de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial. E nós temos que perceber que os conflitos globais, as tensões globais, não estão isoladas, elas estão interligadas como um todo. E nós tendemos a ver, por exemplo, o conflito na Ucrânia como um conflito regional entre a Rússia e a Ucrânia, mas é muito mais amplo de um ataque à ordem internacional como nós a conhecemos, um ataque à ordem de segurança na Europa e nos Estados Unidos e que tem ramificações por todo o globo. Como eu estava a dizer, no Kosovo, no Cáucaso, no Médio Oriente,
no Irão, na Coreia do Norte e até na China nós podemos ter consequências desta agressão que foi iniciada em 2022. E realmente eu acredito que, como eu estava a dizer, enquanto o Irão não for trazido diretamente para o conflito, eu penso que o mundo tende a estar mais ou menos seguro. Claro que eu não tenho uma bola de cristal para fazer previsões, mas realmente, se houver provas de um envolvimento direto dos iranianos neste pesadelo que se formou no Médio Oriente, as coisas mudam muito de figura. E nós podemos ter um teatro de guerra que não se cinja só ao Médio Oriente, mas realmente a várias zonas do globo. E aquilo que eu acho que é, em 2022, nós pensávamos que o impossível era mesmo impossível de acontecer, que era uma invasão da Rússia por parte da Ucrânia. Mas nós verificámos que o impossível foi possível. E aquilo que todos consideravam impossível aconteceu realmente. E a minha análise aqui não é mesmo realmente espalhar o medo e o pânico entre as pessoas, mas é apresentar os factos do estado atual da política internacional que tantas vezes escapa à imprensa portuguesa e estes temas fogem muito da abordagem e da discussão. E agora, eu pus aqui uma primeira parte e eu vou aqui passar agora uma segunda parte que é para partilhar com vocês como é que eu me preparei em 2022 para uma invasão que eu não sabia que quando é que ia acontecer, mas que sabia que ia acontecer. Porque nós temos que ler, não é as folhas do chá, não é os búzios, não é as cartas, mas é ler os factos, entender as forças que compõem o mundo e realmente perceber se estamos ou não perante uma situação de um conflito mais alargado. E eu posso dizer que eu utilizei a minha carteira de guerra, que iniciei em janeiro de 2022, antes da invasão da Ucrânia, para proteger, para defender a minha carteira de ações de longo prazo. Eu não vendi nada. Eu não entrei em pânico e disse o mundo vai acabar e vamos todos morrer. Não, continuei com a minha carteira, apenas fiz uma defesa para proteger aquilo que eu já tinha construído ao longo dos anos. Eu posso dizer que a 25 de fevereiro, horas depois de se ter iniciado a invasão da Ucrânia em 2022, eu recebi uma chamada do banco onde eu opero a carteira de curto prazo com a dar-me os parabéns pela construção da minha carteira, porque quando muitos viram o impossível, eu realmente vi o possível e preparei-me para tal. Eu agora vou aqui falar só um pouco sobre a minha carteira e na terceira parte eu vou falar sobre como é que nós nos podemos preparar para se acontecer alguma coisa no Médio Oriente. Ora, eu, na altura, vou dar aqui um pequeno à parte, algumas pessoas já sabem, e a Fátima já deve saber que eu já tinha dito lá naquele grupo, que é, eu até fui mencionado num dos podcasts semanais da Bárbara Barroso, que é uma das gurus a nível nacional em finanças e pessoais e investimento, e mencionou-me porque percebeu o meu engenho, o meu mindset correto para navegar as águas complexas da política internacional e do conflito da Ucrânia. E mencionou-me porque realmente eu preparei-me para essa situação. Ora, como é que eu me preparei? E eu não tenho nenhuma magia, eu não sou adivinho, não sou melhor do que os outros, não sei mais do que os outros, apenas preparo-me e leio bastante. Em dezembro de 2021, muito antes da invasão da Ucrânia, começaram a surgir notícias, algumas tenebrosas, sobre movimentos de tropas russas que estavam a dirigir-se para a fronteira na Ucrânia. Ora, eu, em vez de assistir ao telejornal, onde pouco se aprende, é as notícias do dia-a-dia, é aquele medo constante, eu fui pesquisar na imprensa especializada e deparei-me com um facto que me levou realmente a avançar para a criação desta carteira. Para além dos muitos fatores e motivos e factos que eu li e percebi que realmente iria existir um conflito, houve um que confirmou as minhas suspeitas. Primeiro foi o Putin estava a transferir tropas e equipamentos militares da Sibéria. Para quem não sabe, a Sibéria é uma área longínqua da Ucrânia, são milhares de quilómetros, e só isso demonstrou o empenho, a determinação de Vladimir Putin em fazer algo impensável para aquilo que era o pensamento europeu. E porque, reparem, transportar militares e equipamento militar não é fácil, não se faz de um dia para o outro. Tem um custo elevadíssimo financeiro e humano
Portanto, se alguém transfere tropas de um lado para o outro com uma magnitude de quilómetros, eu penso que sejam mais de 2.000 quilómetros, 2.000 ou 3.000 quilómetros, em colunas intermináveis de equipamento e de tropas, realmente aqui havia um empenho claro em invadir a Ucrânia. E foi isso que confirmou a minha ideia que iria existir um conflito. Não sabia quando, podia ser em fevereiro, em março, abril, seja onde for, mas realmente confirmou que iria existir esse embate. E primeiro eu preparei-me. E acima de tudo, o investidor tem que estar preparado. Mesmo que as coisas não aconteçam, nós temos que estar preparados para os acontecimentos. Temos que estar preparados mentalmente e perceber qual é que é a estratégia a seguir se acontecer alguma coisa. E ora, em janeiro de 2022 eu comecei a identificar quais eram os produtos que a Rússia mais exportava, pois sabia perfeitamente que a existir uma agressão deste nível teria que haver algum tipo de sanções. Logo, as exportações russas na altura eram as principais exportações: ouro, prata, gás natural, petróleo e derivados de petróleo, paládio, que é um metal muito usado na indústria automóvel. Para além disso, a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de cereais, tais como o trigo e o milho, e então a minha carteira era composta por estes produtos: ouro, prata, paládio, gás natural, trigo e milho. E, para além disso, iniciei um short selling ao par cambial euro-rublo, pois sabia que se existisse uma agressão, o rublo iria ter uma queda bastante acentuada, o que se verificou logo no dia 25, ou até a agressão foi durante a madrugada, os câmbios, o Forex está aberto durante a madrugada e teve-se logo aí uma reação bastante acentuada. Este foi um momento muito importante para eu colocar à prova os meus conhecimentos e, acima de tudo, o meu mindset, a minha preparação mental para estes momentos. E isso levou-me a ter grandes resultados. Para terem um exemplo, o gás natural foi de todos os melhores trades que eu tive de lucro de sempre. Um só trade teve um lucro excepcional. Eu posso dizer que tive à volta, só no gás natural, tive à volta de cerca de 50.000 euros de lucro em poucos meses. E se juntar todos os outros ativos que eu tinha comprado nessa carteira de guerra, tive realmente um dos melhores anos de sempre, desde que sou investidor. E eu já sou investidor há muitos e muitos anos. E cheguei no auge da guerra a gerir uma carteira à volta de 450.000 euros em produtos alavancados. Portanto, eu volto aqui a dizer, é importantíssimo termos um mindset correto para investir. E não tem a ver com valores, tem a ver com mindset, com as nossas skills, com as nossas capacidades para gerir, para nos momentos maus não darmos lugar ao pânico. Porque eu lembro-me que nessa altura da invasão, muita gente pensou até em vender PPRs, uma coisa que é para 30 ou 40 anos. Como é que as pessoas estavam preparadas mentalmente para conseguir fazer essa gestão? Não estavam. Quando as pessoas entram em pânico e tentam vender tudo, é a pior decisão. Nós temos de ter cabeça fria, analisar os dados, analisar as coisas e perceber: é para vender ou não é para vender? Faz sentido ou não faz sentido? E não é só simplesmente porque a Rússia invadiu a Ucrânia ou porque Israel agora está a atacar a faixa de Gaza, pode vir a atacar o Líbano, que nós vamos vender a nossa carteira de ações, aos nossos PPRs, aos nossos fundos. Temos de ter cuidado e temos de ter realmente o mindset correto. E não basta só ler as moedas móveis, saber o que é que são as velas e os suportes e resistências. Realmente nós somos o nosso pior inimigo, seja nos investimentos ou na vida em geral. Nós somos o nosso próprio inimigo. E é nos investimentos que nós estamos de frente com o nosso psicológico. Nós estamos sozinhos, não temos apoio e tomamos decisões bastante irracionais. E para finalizar esta segunda parte, e não me querendo depois também alongar muito tempo, passa por nós proteger-nos de um futuro conflito. E temos que ter percepção do que é que se passa no mundo, percepção do que é o nosso psicológico, do que é a nossa carteira e tentar perceber o momento atual e se faz sentido ou não. Ora, então vou dar aqui mais um pequeno exemplo sobre mindset. Em agosto de 2022, a imprensa geral, nem todas as televisões falavam em choque petrolífero.
o inverno ia ser medonho, não ia haver energia em lado nenhum, teríamos que racionar energia, e foi aí o momento que eu decidi vender a minha posição no gás natural. Eu já tinha fechado várias outras posições, sobrava-me dessa carteira de guerra criada em janeiro de 2022, apenas sobrava o gás natural, e eu pensei, eu sou o oposto ao efeito manada. Quando todos falam, é a altura para vender. Quando toda a gente fala, quando o nosso barbeiro, a empregada de limpeza, o senhor do Uber, a senhora da mercearia fala que estamos numa crise energética, é quando nós devemos olhar e perceber, é realmente a altura para vender ou não? E há aqui, é que o choque energético estava na boca de toda a gente falava, é agora ao fim do mundo, é agora ao fim do mundo. E realmente eu vi muitos investidores a comprarem gás natural em agosto e setembro de 2022, porque viam o telejornal, viam as notícias nos jornais e pensavam, se vai haver um choque energético, eu vou comprar gás natural. É a pior decisão que se pode fazer. Nós temos que nos preparar antes das coisas acontecerem, não é quando está na boca de todo mundo. E há por acaso, há uma frase do Warren Buffett. É que nós gostamos muito de falar do Warren Buffett, o grande guru dos investimentos, e ele tem uma frase que diz que temos que ser gananciosos quando todos têm medo e temos que ter medo quando todos são gananciosos. E foi essa frase que me ficou na cabeça durante muitos anos e foi o que me fez vender o gás natural em agosto, que é, se todos estavam a ser gananciosos no gás natural, porque supostamente iria existir um choque energético no inverno de 2022 e 2023, é a ganância. Toda a gente começou a comprar e comprou gás nos topos, nos máximos. Portanto, eu achei que realmente era a melhor hipótese. E eu vou dar outro exemplo de como é que nós temos que ser realmente gananciosos quando todos têm medo. Em janeiro de 2023, eu recalibrei a minha carteira de curto prazo e identifiquei um dos ativos que eu ainda hoje, 10 meses depois, ainda tenho em carteira, que foi a Nvidia. Em janeiro, parecia o fim do mundo nos mercados financeiros. Só se falava em recessão, em caos económico, aumento de juros, vamos todos morrer, isto vai tudo ficar uma porcaria, e voltou-me à cabeça a mesma frase que Warren Buffett diz, que é: temos que ter medo quando os outros estão gananciosos e temos que ser gananciosos quando os outros estão com medo. E na altura ninguém queria a Nvidia, mas eu comprei forte e feio, e 10 meses depois, como eu estava a referir, estou com uma valorização de mais de 200% e está a ser um dos melhores trades que eu tenho este ano. Nós não temos que estar, nós não temos que ser os melhores, não temos que estar 100% certos, temos é que agir e calcular o nosso risco e perceber o nosso psicológico. E perceber que realmente não ir com o efeito manada. Se toda a gente fala dessa ação, será que é a melhor opção para comprar? Se nós recebemos dicas de amigos ou de investidores no YouTube, é agora a ação do momento, compre já antes que ela suba mais 100 ou 200%. Temos que nos pensar, será que essa pessoa não está com uma agenda? Será que a ação já não chegou a um topo que nós realmente temos que nos desfazer dela ou não entrar sequer nesse trade? É porque muitas vezes eu vejo as pessoas não compram essas ações, não têm essa ação em carteira e vão comprar a correr com medo de perderem a valorização. Ora, nos mercados financeiros todos os dias existem oportunidades para fazer dinheiro, para entrar no curto ou no longo prazo. Há sempre ações que caem, há sempre ações que sobem, e nós temos que perceber qual é que são os nossos objetivos, qual é que é a nossa postura perante o mercado, e não ir com a onda de dicas e do FOMO, né? O fear of missing out, o medo de perder a corrida, como eu vi muitas vezes, agora também falando outra vez na Nvidia, que é quando ela já estava a subir quase 200%, é quando as pessoas começaram a entrar. Quer dizer, é o melhor momento para entrar, não é? O risco é muito mais elevado. Se nós estamos em máximos históricos, como é que o nosso risco pode ser acautelado? Não pode. A melhor forma de entrar numa empresa que valorizou 200% é não entrar. Simplesmente não entrar. É esperar por uma correção e esperar que as coisas abrandem para realmente voltar a entrar. Eu nunca entro, seja para curto ou longo prazo, eu nunca entro em ações em máximos históricos. Eu vou esperar
que essa ação tenha uma correção e depois perceber se é ou não motivo para entrar. Ora, entrando aqui na parte final e não me querendo alongar muito na live, porque as pessoas também têm outras coisas para fazer, como é que nós nos podemos preparar para um conflito de larga escala no Médio Oriente, naquilo que se vive hoje em dia? E como eu estava a dizer, este conflito só é mais alargado e só vai ficar mais intenso se o Irão estiver envolvido. Porque o Irão tem armas nucleares, tem um poder militar enorme e, direto ou indiretamente, só se o Irão entrar é que as coisas realmente pioram. Como eu estava a dizer, se a situação ficar por Gaza, no sul do Líbano, 2 semanas, 3 semanas, um mês no máximo, as coisas ficam resolvidas ou ficam em stand-by. Segundo, quais é que são as maiores exportações dos países envolvidos no conflito ou que podem vir a envolver-se no conflito? Enquanto que na Rússia era o ouro, era a prata, era o petróleo, derivados, gás natural, eram cereais, aqui não há milho ou trigo, apenas há petróleo e há gasodutos de gás natural. E logo aí, se nós nos fizermos a questão, quais é que são as maiores exportações destes países? Já temos metade do caminho feito. Neste momento, nós vamos verificar se isto piorar, a energia será essencial quer para o esforço de guerra, quer para os mercados financeiros. E um dado curiosíssimo, que é no Estreito de Hormuz, é um dos estreitos mais curtos do planeta, passa cerca de 70% do petróleo mundial, de países como o Irão, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, e, portanto, nós estamos a ver que é uma região intensa na exportação de energia e se houver um conflito, a energia pode ter um salto gigantesco. E a energia, eu falo do gás natural e do petróleo. E se nós verificarmos um salto gigante no preço da energia, podemos assistir ao aumento da inflação nos meses seguintes. Pelo mundo inteiro. Não é só a afetar a Europa ou afetar aqueles países da região, é pelo mundo inteiro. E as consequências que depois vêm do aumento da inflação, nós já todos sabemos como temos visto a ver nestes últimos meses, neste último ano e pouco, de subida de taxas de juros. Como é que se combate a inflação? Com subida de taxas de juros, com recessão e com pobreza. E terceiro, como é que os investidores vão reagir ou como é que os investidores vão defender as suas carteiras? Procurando ativos de refúgio, tais como o ouro, a prata também pode servir e os títulos de tesouro norte-americano. Como eu referi num direto anterior, se estou em erro, há 2 semanas mais ou menos, o ouro e a prata podem funcionar como proteção contra a instabilidade dos mercados financeiros e pode ajudar a equilibrar o portfólio de ações. E eu estou aqui a dizer, eu não estou aqui a dizer para venderem nada, nem para vender, nem para comprar. É um disclaimer que cada um tem que fazer a sua análise individual e perceber qual é que é o seu perfil de investidor e quais é que são os seus objetivos. Os títulos de tesouro norte-americano funcionam muito como proteção porque os Estados Unidos são a única potência ou a superpotência mundial e as pessoas reconhecem o valor dos títulos de tesouro e do dólar no mercado internacional. E, por quarto lugar, enquanto muitas empresas podem cair num conflito mais global, existem setores que certamente vão florescer e 2 setores que me saem logo à cabeça. Um é o setor da defesa e o outro é o da cibersegurança, porque uma guerra militar, e nós vimos isso na Ucrânia, pressupõe sempre uma guerra digital. Ataques informáticos, e nós temos visto cada vez mais, e nem é preciso haver guerras. Basta um ataque a um hospital, grupos que querem resgatem bitcoins. Ainda recentemente eu dei o exemplo de vários resorts em Las Vegas que foram atingidos por hackers informáticos. Portanto, estes 2 setores, penso que num futuro conflito, se existir, nada é garantido. As coisas, eu não estou aqui a dizer que vai acontecer ou não vai, temos é que estar preparados. E as empresas que fornecem armamento podem realmente ver o preço das suas ações em subir. E não me venham com a história que não investem em ações de armamento porque matam pessoas, que é injusto, é desumano. Mas os investidores também compram ações da Inditex, que durante anos teve trabalho escravo. Ainda hoje compra algodão de regiões na China, onde é bem documentado o uso de trabalho escravo, que causa mortes, de empresas de transição energética que usam metais poluentes e trabalho escravo. E volto a dizer, o trabalho escravo leva à morte de pessoas.
Portanto, esta moral e ética de não se investir em empresas de armamento é discutível quando temos outras tantas empresas que causam tantos ou mais graves problemas no mundo. Portanto, cada um tem a sua forma de investir, cada um tem os seus objetivos, e eu estou aqui a falar de uma forma lógica e racional de onde colocar o nosso dinheiro. A forma de proteção é simples. É preciso identificar os ativos com maior potencial de subida e comprar ações, ETFs ou outros produtos que estejam relacionados. Sejam eles alavancados ou não, isso depois depende de cada investidor, de cada perfil de investidor. Portanto, esta estratégia é simples. A estratégia não é algo complexo ou difícil de entender. É simples. É percebermos que países é que estão envolvidos, desses países que estão envolvidos, quais é que são as suas maiores exportações e o que é que pode colocar em causa. Até pode haver algum produto que caia, alguma ação que caia, alguma ETF que caia. Temos é que fazer a análise detalhada dessa situação e perceber, ok, é este o caminho ou é o outro o caminho? Nada disto, não vale a pena estar a começar. Isto ainda não aconteceu nada, não vale a pena agora começar a comprar petróleo só porque eu acho que vai acontecer. Não, no momento que acontecer é que temos que agir. Temos que ser rápidos a agir. Não podemos pensar, eu agora vou comprar petróleo porque isto vai subir. Ninguém sabe. Ninguém sabe realmente o que é que vai acontecer. Só quando as coisas acontecerem é que realmente nós vamos poder dizer aconteceu e agir de acordo com isso. Ora, eu agora vou dar aqui uns minutos para responder. Eu sei que eu vi aqui algumas mensagens, eu vou voltar aqui para trás e vou ver o que é que vocês escreveram. E vou ver aqui, para trás. Vamos ver aqui. A José Maria dizia: este acordo foi iniciado com Trump. Há quem diga que foi a própria administração de Biden para fazer fracassar. Teorias da conspiração. Zé. Isto realmente é assim. Estes acordos não são feitos numa semana, não são feitos num mês. Demoram longos tempos. São grandes negociações de um lado e do outro. São longas viagens de diplomatas que saem de Washington para Riad, para Tel Aviv. É realmente importantíssimo. E eu não estou de acordo com que Biden queira destruir este acordo, até porque a administração Biden está quase a acabar. Nós verificamos o empenho e realmente a troca de correspondência diplomática e o esforço que foi feito pela administração para levar este acordo em frente. E acredito que não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido a administração dizer eu vou rasgar o acordo, vamos deixar o Hamas a atacar porque eu não quero nada disto. Não, simplesmente um acordo acaba sem mortes, colocando questões no acordo que são impossíveis do outro lado apoiar. Basta dizer, não, nós não damos garantias de defesa à Arábia Saudita. A Arábia Saudita saía do acordo e ficava em segredo, ou saía pelos rodapés da história. Não era um assunto tão grave que causa realmente mortes, destruição, miséria e pobreza pelo mundo inteiro. É provável que tenha sido iniciado pela administração Trump, que tenha sido continuado pela administração Biden, mas que tenham eles próprios tentado fracassar este acordo, tenho as minhas dificuldades. O Joaquim dizia aqui, até que ponto isto pode dar asas à insegurança dos bancos centrais? Já estávamos a chegar a uma pré-estabilização dos juros. Lá está. E nós vimos hoje, por exemplo, em dados da inflação nos Estados Unidos. Nós vimos que a inflação geral anual manteve-se, mas a mensal subiu. À conta de quê? Subida das taxas de juros. Ora, se temos um aumento do custo da energia, e nós vimos que a energia, o petróleo, a gasolina, o gasóleo, todos esses derivados do petróleo tiveram um aumento bastante grande, alguns até acima de 30% desde julho até ao momento, até finais de setembro, vimos isso repercutido no aumento da inflação mensal. Logo, e o que nós vimos foi os mercados no final do dia reagiram negativamente a essas notícias, porque quanto mais inflação houver, mais pressão para os bancos centrais continuarem a subir as taxas de juros. Logo, mais miséria económica, mais problemas económicos e realmente os bancos centrais podem realmente ter pressão sobre essa situação. Agora,
Vamos imaginar, hipoteticamente, agora pegando aqui na minha bola de cristal que eu tenho aqui do nada, e imaginemos que o petróleo sobe para 140, 150, $200 por barril. É uma situação dramática para a economia mundial e para os países como um todo. E como é que os bancos centrais podem reagir a esse aumento galopante da energia num espaço muito curto de tempo? É realmente uma pressão muito grande. Estão entre a espada e a parede de se subirmos, se o petróleo já está alto, se vamos subir juros, vamos destruir a economia, mas vamos baixar a inflação. Nem sempre o papel de um governador do Banco Central e das pessoas que o compõem é assim tão fácil. E parece que às vezes é só decidir, vamos subir a taxa de juros. Não. São decisões importantíssimas, análise de dados constantes, e eu acredito que o Banco Central Europeu e o Banco Central norte-americano estão entre a espada e a parede, entre ou destruir a economia ou realmente baixar a inflação. E eu volto a dizer, como eu digo isto muitas vezes, eu não acredito num soft landing nos Estados Unidos. Tenho as minhas dúvidas, mas espero estar enganado. Em toda a história, nos últimos 100 anos, vamos supor nos últimos 100 anos, a inflação combate-se com pobreza e recessão. Porque é só baixando o poder de compra é que a inflação baixa. Quanto nós mais consumirmos e houver escassez destes bens, mais a inflação aumenta. No caso da energia, nós temos visto isso muito bem. E parei que agora perdi-me aqui. E esperem lá, que está aqui muitas coisas. Aqui dizia a Fátima, como diz a Bárbara, costuma dizer termos que estar atentos ao que se passa. É verdade, Fátima. Nós não temos que agir antes das coisas acontecerem. Nós temos que agir quando elas acontecem. Estar atento ao que se passa e não é... Não estou a dizer que tenham que estar atentos como eu gosto de estar atento, que é ao minuto, à hora, ao segundo, ao mês, à semana. Não, vocês podem ir estando atentos. Não é estando atento, é no telejornal da SIC ou da TVI ou da RTP. É arranjarem alguma fonte de informação fidedigna que nos dê um apanhado geral do que se passa na economia, do que se passa no mundo politicamente, socialmente, e perceber as forças que estão a mover-se e isso sim preparar e defender as nossas carteiras. Dizia aqui o Roberto, compra ao som dos canhões e venda ao som dos clarinetes. Completamente. Completamente. É no pânico, é nas quedas é que se fazem as melhores compras, é que se fazem os melhores negócios. Não é realmente quando uma ação já está a subir, ou quando os ativos estão todos a subir, isto é tudo uma maravilha. É nas quedas e no pânico que se fazem as melhores compras. E eu posso dar um exemplo, que durante a pandemia, em março de 2020, estava um pânico generalizado na economia, nos mercados financeiros. Houve ações a cair 50% em menos de um mês. E o que é que eu fiz? Eu, assim que entramos em confinamento, comecei a fazer compras de ações. Algumas hoje ainda as tenho, a preços ridículos para aquilo que hoje é o valor dessa ação. Tive valorizações de 3 dígitos, algumas acima de 300%. Porquê? Identifiquei uma situação ótima para entrar. E o que é que muita gente fez durante 2020? Vendeu. Era o fim do mundo, vamos todos morrer. Portanto, o mundo continuou. E nós vemos, na Segunda Guerra Mundial também o mundo ia acabar. Na crise de 2008 também ia acabar. Na crise dos mísseis de Cuba também ia acabar. A Rússia, a China, o mundo não acaba. O mundo adapta-se. O mundo muda. E nós temos que mudar com ele. Como investidores temos que nos adaptar às circunstâncias que elas estão. Nós não vamos mudar o mundo. Eu não vou mudar os mercados financeiros. Eu vou-me adaptar. E é isso que, por exemplo, um dos ensinamentos do Warren Buffett, que é, ele adaptou-se. Ele não teve sempre o mesmo pensamento e a mesma posição. Ele foi-se adaptando ao mercado, à economia, ao mundo. E é assim que ele chegou onde chegou hoje. Claro que eu não vou chegar, dificilmente vou chegar ao patamar que o Warren Buffett chegou, porque tem outras nuances. Mas nós temos que nos estar preparados para nos adaptar e estar atentos ao mundo. Era aqui uma mensagem do Fábio a dizer: e para quem não tem disponibilidade para acompanhar este nível de detalhe, o mais recomendado será investir em ETFs. Sim, nós podemos fazer, por exemplo, tu podes estar acompanhado, como eu estava a dizer, uma fonte fidedigna de informação, fazer um agregado de informações com newsletters, com algum tipo dessas ferramentas, estar atento principalmente ao que se passa nos mercados e perceber qual é que é a tendência que se está a formar. Mas para quem não tem tempo para analisar ações, para analisar as notícias, para analisar a economia no geral,
o melhor é sempre um ETF. E porquê? Eu tenho ETFs, também tenho ações individuais. Um ETF, seja temático, seja global, regional, seja do que for, é um cesto de ações. Tem sempre várias ações. Portanto, se uma cair, as outras vão subir. Portanto, há aqui uma correlação positiva em ter um ETF numa carteira. Eu digo sempre, para quem não tem tempo, o ETF é a melhor ferramenta para investir. Um ETF pode não ter valorizações semanais de 20%, dificilmente as tem. Mas se tivermos aqui no longo prazo, é a melhor estratégia para quem não tem tempo. Acima de tudo, é preservar o nosso capital e olhar para o longo prazo. Por isso acho que o ETF pode fazer sentido. Claro, se depende do teu perfil de investimento. Se fores muito conservador, se calhar um ETF diferente. Se fores muito agressivo, há outro tipo de ETFs que podem ser, podem estar em carteira. Diz aqui a Sandra, como sempre, as melhores palavras de sempre. Obrigado, Sandra. Excelente live. Oi, já estava aqui quase a sair da live sem querer. Diz aqui a Teresa do Fábio, o que achas que vai acontecer na guerra Rússia-Ucrânia se os Estados Unidos voltarem a ter o Trump como presidente no próximo ano? Ora, as sondagens que têm saído dão um empate muito grande. Nos estados mais decisivos para as eleições, o empate às vezes é de 0,0 qualquer coisa, e há aqui duas nuances que uns dizem que é garantidamente Trump vai ganhar, outros dizem que garantidamente Biden vai ganhar. Acho que ainda falta algum tempo. A campanha cada vez está a ficar mais quente. Estamos a ver umas primárias nos Estados Unidos no lado republicano muito mornas. Trump, neste momento, no campo republicano, eu penso que há 8 ou 9 candidatos. Trump tem 50% das probabilidades de ganhar as primárias que se vão a primária. A convenção republicana vai se realizar à volta de perto do verão. É assim, uma coisa é a retórica que Donald Trump utiliza. E nós vimos durante a sua administração que uma coisa é aquilo que ele diz, aquilo que ele escrevia nos tweets, muitas vezes o que ele dizia não era o que acontecia. Ora, e o presidente não é o único que manda, não é uma monarquia, não é uma ditadura. Há todo um aparelho por trás que realmente é difícil da ajuda americana não chegar aos ucranianos. A solução de Donald Trump, que ele já tem falado que tem uma solução inevitável, que é um acordo com a Rússia. O Donald Trump acredita que para acabar a guerra é preciso assinar um acordo de paz, a Rússia fica com uma posição na Ucrânia, os ucranianos contraparte e ficam livres. Mas nós sabemos perfeitamente que quando se damos o dedo, quer-se a mão, e quando damos a mão, querem o braço. E Vladimir Putin não vai ficar. Se lhe derem território, se houver um acordo de paz nesse sentido, dificilmente vai querer só ficar com 20% do território. Vai continuar a destabilizar o restante território da Ucrânia livre, vai fazer de tudo para ocupar o resto do território. E eu acredito que a ajuda norte-americana vai continuar. Os republicanos agora têm feito forte pressão para acabar com o financiamento, com a ajuda, com o envio de armamento e dinheiro para os ucranianos. Até foi uma das causas para a queda do Speaker no Congresso, que o Speaker evitou um shutdown, um encerramento do Congresso, juntando-se aos democratas, mas ficando fora a parte da ajuda da Ucrânia, e os republicanos têm feito forte pressão para que essa ajuda não chegue, que seja final, que acabou essa ajuda, mas o Pentágono e a administração norte-americana já avisaram que há outras formas de contornar essa situação. O Pentágono pode continuar no seu orçamento anual a financiar a Ucrânia. A administração tem ferramentas legislativas para continuar a enviar armamento, e eu acredito que, mesmo numa posição de Donald Trump como presidente, que é possível, vai continuar a haver ajuda. Pode ser mais difícil a negociação, pode haver algumas cedências de ambas as partes, mas vai continuar a existir, porque eu acredito que o futuro da Europa joga-se na Ucrânia. O futuro de segurança da Europa joga-se neste conflito. E o conflito é, acima de tudo, a morte do sistema de segurança que saiu do pós-Segunda Guerra Mundial e saiu do pós da União Soviética. E nós sabemos que Putin tem
tem uma ideia imperialista da Rússia e acredita que a Ucrânia faz parte da cultura russa, faz parte do Império Russo e não vai ficar por ali. Se a Ucrânia for engolida pelos russos, certamente a Bielorrússia terá um referendo democrático para ser anexada também. Outras regiões como a Geórgia podem ser invadidas e anexadas no Império Russo ou no novo Império Russo. E se a NATO for enfraquecida, se a Europa for enfraquecida, nós vamos ver uma maior destabilização nos países bálticos, na Polónia e nos países que circundam a Ucrânia. Portanto, não estamos só aqui a jogar o futuro da Ucrânia, estamos aqui a jogar o nosso futuro. Não é o futuro, não é aqui em Portugal que nós vamos deixar de existir. Nós não vamos deixar de existir. A situação política, económica, social e militar é que será diferente. E serão os russos a impor a sua vontade e não serão os europeus com o seu liberalismo, com a sua democracia que vão querer impor essa vontade. Portanto, estas questões são muito importantes, são complexas, não são fáceis de analisar. E aqui só um pequeno pormenor sobre as eleições norte-americanas. Existem dois candidatos. Certamente será Donald Trump a ganhar as primárias do lado republicano. Joe Biden não tem qualquer candidato para lhe fazer frente, por isso é ele o candidato, mas já surgiram dois novos candidatos independentes. E em 2016, Hillary Clinton perdeu as eleições, não foi por uma coisa muito grande. Perdeu porque, em determinados estados decisivos, a diferença dos candidatos independentes roubou espaço a essa candidatura. Não havia do lado republicano, havia do lado democrata. E na América é um sistema, também um dia posso explicar, é um sistema complexo de eleição. Existe os eleitores que elegem, depois existe a população em geral. E o candidato que tem mais votos não é o candidato que pode ganhar. Tem os eleitores que depois vai um processo legislativo no Congresso de nomeação. É um processo também complexo. Cada Estado elege X eleitores e esses eleitores depois é que formam a vitória, seja dos republicanos ou dos democratas. Do lado democrata já existe um candidato muito à esquerda que poderá realmente colocar em causa a eleição de Joe Biden, mas também do lado republicano existe um candidato independente que é sobrinho, por acaso, do falecido presidente John F. Kennedy, que também poderá pôr em causa a eleição de Donald Trump. Portanto, esta questão é cada vez mais difícil. Diz aqui a Fátima, Fábio, isso não vai acontecer, esperemos. Depois esperemos, ninguém sabe, não é? Aqui obrigado pela explicação, obrigado por vocês estarem presentes. Já vi que não tem aqui mais... diz aqui o Joaquim, fica à espera dessa live dos Estados Unidos, mais perto da eleição. A eleição vai ser em novembro de 2024. As eleições nos Estados Unidos são longas, penosas, demorosas, difíceis, complexas, e em janeiro começam as primeiras eleições para as primárias no estado do Iowa. É um estado pequeno, muito rural, muita agricultura, e realmente a partir de janeiro nós podemos aqui falar sobre os Estados Unidos, sobre as eleições, porque é a partir de janeiro que as coisas vão começar a aquecer e vão começar a haver movimentos claros de desistência de candidatos. E eu sigo já há muitos anos, como um nerd que sou de política, eu sigo as eleições norte-americanas muito de perto, porque são importantíssimas para decidir os destinos do mundo, e nós vimos nas últimas de 2016 e nas anteriores com Obama. Pessoal que estão aqui, obrigado por estarem aqui presentes, por estarem aqui numa quinta-feira à noite até a ouvirem e a quererem ouvir esta partilha que eu tenho feito todas as quintas-feiras. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Todas as quintas-feiras temos sempre live, já sabem, conto com vocês. Qualquer dúvida que tenham, isto vai ficar gravado no feed. Podem me mandar mensagens com alguma questão que vos tenha surgido. Estou sempre disponível para os seguidores. Obrigado eu por vocês. Tudo bom. Espero que tenham uma boa semana e bons negócios. Até à próxima. Nerd de política. Sou muito, Fátima. Sou muito, muito. Até mais.